Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira, por aqui, até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, o número é o 973350038. Para você fazer perguntas aos nossos entrevistados, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão analisar e vão debater os temas propostos por aqui. Flávia Lippe, especialista em neurociência e comportamento. Boa tarde, Flávia, tudo bem? Como estão as coisas? Boa tarde, obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela presença, por colaborar com a gente aqui. Doutora Adriana Esper, advogada, professora e palestrante de compliance e ética digital. Tudo bem, doutora Adriana? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde a todas e todos. Um prazer estar aqui com vocês e honrada aqui de dividir o palco, né, com todos os presentes. Obrigada. Obrigado pela presença. Doutor Henrique Nelson Calandra, desembargador, doutor Henrique Nelson Calandra, especialista em direito empresarial, ex-presidente da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados, e também da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Tudo bem, desembargador Calandra? Oi, Mauro, boa tarde Flávia Lippe, boa tarde, doutora Adriana Esper, e agradecer o convite do Gente que Fala, e hoje, daqui a pouquinho, vai estar o ministro Almir Pazianotto conosco também. Sim, aguardando aqui a chegada do jurista, do ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Almir Pazianotto. Ele está com algum problema na conexão, mas já estará aqui com a gente para essa nossa conversa também. 12:02 agora, então vamos ao nosso primeiro assunto desta terça-feira aqui no programa Gente que Fala. O Carnaval chegou, não é, pessoal? Na primeira edição, novamente, 100% da festa popular. Empresas e produtores culturais demonstram grande expectativa com o evento, que deverá movimentar mais de 8 bilhões de reais neste ano e atrair milhares de estrangeiros. O Carnaval foi o último grande momento de confraternização antes da pandemia. E Flávia Lippe, eu começo com você a respeito desse tema, um importante motor da economia, uma parte expressiva da receita das empresas que trabalham com eventos, principalmente no turismo. Qual que é a sua expectativa para esse momento? Olha, eu acho que se a gente for falar em termos humanos, né, a gente vem de uma pandemia longa. Eu acho que é mais a necessidade de extravasar um pouco, né? Eu vejo que é quase uma epifania, né? As pessoas estão querendo, né, liberar os seus sentimentos, né? Assim, ver gente, abraçar, né? Então, eu vejo mais pelo aspecto humano mesmo. Eu espero que as pessoas consigam se divertir com consciência, né, para que a gente possa ter um carnaval tranquilo. Adriana Esper, sua observação a respeito desse nosso primeiro tema, a questão econômica, aqui, e também a partir desse olhar da Flávia Lippe, a questão humana? Então, seguindo aí a linha da Flávia, né, eu acho que esse carnaval vai ser a primeira grande festa, né, comunitária após a pandemia, né? Então, obviamente, as pessoas estão aí, eu acho que com uma necessidade de encontrar outras pessoas, de ter uma exposição, né, mais comunitária, porque o ser humano, ele tem o poder, né, de se adaptar ao convívio, né? Mas ele necessita viver em comunidade, até porque também a nossa economia, ela necessita, né, desse convívio comunitário, né? Tanto é que a gente viu que na própria pandemia a gente arrumou meios de se encontrar, mesmo que virtualmente, né? Quantas festas aí virtuais a gente não participou, né? Mas eu acho que esse carnaval aqui, ele traz grandes expectativas, né?
e que com certeza vai ser excelente, né? A gente espera que seja excelente para a economia, mas que todas as pessoas aproveitem essa festa aí, seguindo, né, as boas regras de convívio, né? E que aproveitem ao máximo dentro, né, dos limites possíveis. Doutor Calandra, sua observação sobre esse momento: o carnaval deve movimentar 8 bilhões de reais, anima empresas, anima produtores, e também o lado humano dessa festa, depois desse tempo todo aí do afastamento, enfim, por conta da pandemia. Carnaval, samba, já foram sinais de vida profana, de coisas condenadas, e hoje nós vivemos uma época em que o carnaval, cada vez, ele se expande mais, porque o mundo carece de sorriso, o mundo carece de criatividade, o mundo carece de novos tempos. Mas eu queria aproveitar, Mauro, Flávia, Adriana, para falar para os nossos ouvintes e telespectadores que o mundo não é o mesmo depois da pandemia do Covid. Então, certas regras de higiene que vêm não de agora. Agora nós fomos colhidos por essa diversidade. Mas se nós formos estudar a Bíblia, o Torá e o Alcorão, a humanidade, nessas obras religiosas, para algumas obras sagradas, elas trazem cuidados da higiene na alimentação, se lavar antes de comer, e uma série de coisas que, para uma sociedade daquela época tão antiga, foram costumes que foram introjetados dentro da sociedade. E muitas vezes a gente acaba esquecendo desses cuidados básicos na higiene pessoal, lavar as mãos sempre, com a alimentação, se abastecer do líquido mais precioso que existe sobre a face da Terra, que é chamado água, não é? E cada vez mais a água fica mais preciosa. E nós, no Judiciário, nós temos um plantão permanente no Carnaval, porque muita gente se excede, muitas mulheres são assediadas, incomodadas, ocorrem estupros também. Então, tudo isso vem parar no nosso plantão da audiência de custódia, porque muita gente é presa, inclusive, em flagrante. Então, Carnaval, festa do amor, festa da alegria, festa do sorriso, mas cada um de nós, quando vai para essa festa, tem que lembrar que é preciso respeitar, sobretudo, o seu semelhante, as mulheres, aqueles que não têm, que têm opção sexual diferente. Não é hora de discriminação contra ninguém, nem pela cor da pele, nem pelo sexo, nem pela opção sexual. Então, é importante o número, né, Mauro, que você falou, que é um número que traz um refrigério para uma economia impactada pelo que ocorreu no 8 de janeiro no Brasil, impactada pela transição de um governo para outro, impactada pela própria Covid-19, e eu acho que é preciso aquecer os tamborins, aquecer os corações, mas saber que nos dias de hoje, respeito absoluto com as mulheres, com as pessoas, brincar, mas sem abusar. 12:08, programa Gente que Fala no ar. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo à disposição para você acompanhar aqui a nossa conversa de hoje. Vamos então aqui para o próximo tema. Flávia, é o seguinte: uma pesquisa divulgada pela Mind.org no Reino Unido apontou que 1 em cada 6 pessoas enfrenta problemas de saúde mental no trabalho. Mas 90% desse total não discute essa questão com seus líderes. A pandemia agravou o problema, fazendo com que temas que já eram difíceis de serem conversados ficassem ainda mais distantes da realidade das chefias e de suas equipes. Aí, especialistas dizem que é possível reverter esse quadro e proporcionar uma cultura de bem-estar sustentável a longo prazo para as pessoas e para a empresa. Como é que a gente começa essa reversão? Aliás, antes disso, aquele índice ali no início, 90% daquele total de pessoas que enfrentam problemas,
de saúde mental não discute essa questão com seus líderes? O que leva a esse posicionamento de não discussão, em primeiro lugar? A gente tem uma tradição histórica de falar de saúde mental para e com pessoas doentes, né? Então, quem vai ao psiquiatra ou quem vai ao psicólogo é uma pessoa doente ou maluca, né? Isso é uma tradição, assim, infelizmente, do preconceito contra a própria profissão, né? Porque no passado as pessoas acreditavam, eu estou bem, então eu não preciso de fazer terapia, né? E a saúde mental, a gente está entre a saúde mental e a doença mental, a gente está aqui, né? Nesse caminho aqui. E a saúde mental, ela não é só uma coisa, né? Eu estou estressado, ou não é só isso. A saúde mental, ela tem todo um contexto que insere, né? Desde da condição de trabalho, né? Então, a saúde mental ela é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo ele é capaz de usar suas próprias habilidades e recuperar de um estresse que pode ser rotineiro, produtivo, inclusive, né, e contribuir para a comunidade. Quando isso não acontece, então, a gente tem uma falta de saúde mental. Então, o preconceito de não falar, ele é antigo. Não falar para os seus líderes é pelo preconceito deles acreditarem que essa pessoa não vai produzir porque ela está com burnout ou estressada. Então, a gente está, inclusive, indo para um caminho aí da ética digital, né, que está aí a doutora Adriana para falar muito bem sobre isso, mas que a gente está esbarrando em coisas extremamente importantes. Então, por exemplo, existem algumas empresas que elas estão monitorando em áudio e vídeo os seus colaboradores sem eles saberem. E isso, claro, que causa uma tensão emocional muito maior do que a atenção que você já tem do seu ambiente de trabalho. Porque existe um descompasso de exigência também. Por você fazer home office, não significa que você está em casa. Significa só que localmente você não está no seu trabalho. Sim. Mas a cobrança, ela aumentou, assim, enormemente. Então, as pessoas elas estão sofrendo com um excesso de cobrança, falta de horário. Então, tem algumas empresas, que agora, inclusive, é proibido em alguns países, que a pessoa recebe uma mensagem de WhatsApp às 5 horas, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, porque ela está em casa mesmo, entende? Então, esse filtro precisa ser mais bem delimitado. E é claro, né, que é um caminho, né, que a gente está traçando de novas formas de trabalhar. Mas que a saúde mental, ela precisa ser um KPI dentro das empresas, sim, ela precisa ser. Que enquanto ela for só um greenwash, vamos fazer uma coisinha fofa do RH, a gente não vai conseguir trabalhar a questão na sua profundidade que ela necessita ter, né? Agora, isso que você comentou, por exemplo, essas situações fora de hora, o WhatsApp de madrugada, por exemplo, isso é sinal de uma transição que estamos passando, estamos nos adaptando a uma nova realidade, ou realmente descambou, está faltando respeito, passou do nível do bom senso e as pessoas agem dessa maneira? Ô, Mauro, eu acho que é uma... A gente passou, aliás, por um período muito interessante de vir passando na humanidade, né? E esses momentos de grandes modificações, a gente consegue observar quem são as pessoas na sua realidade. Então, normalmente, os líderes que abusam de poder, eles já eram abusadores de poder antes. A única coisa que modifica é a plataforma de abuso, entende? Sim. Então, enquanto a pessoa ia lá presencialmente e ele pegava ela no final do dia e falava, não, você pode ficar aqui mais 1 hora, por favor, que eu preciso de um relatório para daqui 30 minutos? Sabendo que ela chegou no horário, que ela... Eu não estou dizendo que você não deve fazer mais do que foi proposto no seu contrato. Isso é natural, a gente quer crescer na carreira, mas os abusos sempre existiram e a gente tem lutado muito para que esse abuso não seja transgredido para outras coisas. Mas as características de uma pessoa que já é assim, só piorou. Então, ela aproveita agora as milhões de desculpas tecnológicas para colocar as pessoas em situações bem delicadas. Então, o burnout, por exemplo, em pessoas jovens, no seu primeiro emprego hoje, é altíssimo. As pessoas já começam com burnout. Então, é uma coisa a se olhar. A saúde mental, ela está
totalmente interligada a tudo que a gente faz, né? Se a gente for falar em termos de neurobiopsicologia, que é como nós funcionamos, como socialmente nós vivemos e como a gente consegue equilibrar a nossa vida com o nosso trabalho, a saúde mental é a base da nossa produtividade, é a base da nossa economia. Uma pessoa insalubre, ela não tem como ajudar a economia do país dentro de si própria. Então, a gente precisa observar realmente isso. Qual é o caminho que os departamentos de recursos humanos devem trilhar? Porque a gente conhece, hoje nós temos a figura do líder, que é diferente daquela figura do chefe de antigamente, mas ainda existem muitas empresas que têm os tais chefes, né? São esses os abusadores, digamos assim? Acho que as pessoas que não se atualizam, né? Dentro dos principais itens da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e inclusive do Fórum Econômico Mundial, um dos principais itens de desenvolvimento de liderança é empatia, desenvolvimento de relações, as conversas pacíficas, e isso não está na pauta de todas as empresas. Nós temos alguns itens que são totalmente ligados aos soft skills, que são as relações humanas. Né? E que são justamente aí que entra o entendimento de como uma empresa vai criar os seus líderes. Né? Eles são contratados porque têm currículos maravilhosos que viram página, estudaram em Harvard, e eles são desligados por total falta de habilidade das relações humanas, entende? Então, enquanto as pautas de contratação forem só hard skills, a gente já começa mal. E dentro da empresa, entender que é preciso falar sobre isso, criar estratégias de treinamento, ter áreas que falam sobre saúde mental, trazer a importância das relações, né? E existem treinamentos para isso, a gente é treinado para tudo. Então, treinar também é um ato de respeito quando você quer desenvolver pessoas que trabalham com você. Né? Um líder, ele é um desenvolvedor de pessoas, né? Sem as pessoas, ele não tem nem a área dele funcionando, né? E isso a gente tem que prestar muita atenção, quais são as características de cultura das empresas. E as empresas que eram empresas que mais massacravam também já estão no movimento de compreender que é preciso achar um outro olhar, né, para que as pessoas, inclusive, adotem o desejo de estar naquela empresa. E as pessoas demitem os seus chefes também. E saem fora e vão para outro lugar, né? Em quais setores, Flávia, em quais ramos da atividade, do trabalho, isso tem sido mais impactante? E a questão da saúde mental, a questão do burnout, que é o esgotamento, né, ocupacional, onde isso aparece mais? Em qual atividade? Olha, hoje não tem, assim, tão mais delimitado como era, não. Antes tinha, assim, até inclusive o jornalismo estava incluído em uma das áreas que mais causa burnout, que é muito ao vivo, né? E existe uma pressão muito grande da sociedade também, mas hoje isso já está bem diluído. Antes era medicina, polícia militar, corpo de bombeiros, jornalismo. Hoje não, hoje está muito diluído mesmo, o burnout, ele está, como eu te falei, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, elas já têm logo no primeiro ano de trabalho, elas já estão sentindo o efeito do burnout. E a gente tem que entender que, na verdade, como eu falei, a saúde mental como um todo, ela é um conjunto de coisas, e nós somos seres movidos a hormônios também. Né? Então, quando a gente percebe que excesso de tecnologia diminui, aumenta cortisol, por exemplo, que é o nosso hormônio do estresse, e diminui a autoestima. Isso tudo tem a ver com o excesso também do trabalho digital. Né? Se você faz home office, você está com a sua tela ligada durante todo o período que você trabalha, sendo monitorado e olhando uma imagem distorcida de você mesmo. Sim. Então, é uma série de coisas, na verdade. Então, hoje, qualquer pessoa que trabalhe e que tenha um excesso de tecnologia, e eu sou muito a favor da tecnologia, extremamente, eu sou uma pessoa muito tecnológica, mas entender como que é trabalhar e não viver com tecnologia, entende? Mas trabalhar com tecnologia, porque o nosso corpo, ele decide, por muitas maneiras, como nós vamos nos comportar, inclusive a partir dos nossos hormônios. E isso interfere
no dinheiro e do poder que você tem também, os seus hormônios. Então, quando você está desequilibrado como um todo, você desequilibra também a sua força de trabalho, né? Doutora Adriana, se olhar sobre esse nosso tema, saúde mental dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, nunca foi tão impactada. Bom, realmente essa exposição que a gente teve ao mundo virtual de uma maneira, digamos, mandatória, né? Porque a gente teve que sobreviver, né, a essa pandemia. As empresas tiveram que continuar operando, né? E os trabalhadores tiveram que continuar trabalhando para que toda a nossa economia continuasse girando, né? Como eu disse no começo, o ser humano, ele foi feito para se adaptar e a gente se adaptou na pandemia, né? Obviamente que essa exposição virtual, tudo tem a sua consequência, né? Para o bem e para o mal, né? Um dos fatores negativos é exatamente que parece que nós ficamos 24 horas trabalhando, né? A gente não tem só o trabalho da empresa, né? O trabalho né, no qual nós somos empregados, mas a gente também tem o trabalho de casa, que parecem se juntar. E a gente não consegue encontrar aí uma diferença entre uma coisa e outra, né? Parece que várias funções foram agregadas, né, àquela nossa função durante o horário regulamentar de trabalho, né? Eu costumo brincar com os meus colegas que quando nós estávamos no escritório, a gente parava, vamos tomar um cafezinho, e a gente ia até a copa do escritório e parava tudo, ficava ali trocando conversa, jogando conversa à toa, né? Hoje em dia, quem tem, né, faz o home office, a hora do cafezinho, ele sai ali do seu canto de trabalho, vai passando pela sala, vê alguma coisa desarrumada, já arruma, vai até a cozinha, vê, nossa, não lavaram a louça, né? Vou lavar a louça. Nesse meio tempo, né, aqueles 15 minutos de folga viraram praticamente uma hora de trabalho doméstico, né? Só que aí, depois você tem que voltar de novo para os seus afazeres, né, do dia a dia, né? Você tem como mudar isso? Tem, né? Com muita educação, com muito empenho, né? Com muita força de vontade, com muita ajuda, né? E que a gente comece também a perceber que a nossa vida, ela não é só virtual, né? Nós não somos um grande reality show, né? Nós somos seres humanos, né? E precisamos conviver, né? É óbvio que eu acho que veio de interessante da pandemia essa descoberta que a gente pode se conectar com amigos do outro lado do mundo, ou próprios clientes, né? Que antes a gente costumava falar por telefone. Então, trouxe esse convívio, que é algo salutar, né? Mas também trouxe muita ansiedade, né? E a gente viu também, aí durante a pandemia, muitos pedidos de demissão, né? De pessoas que até se capacitaram com novos cursos online, chegaram à conclusão que aquela função deles já não era tão adequada, né, para esse novo momento. Não gostavam dos seus chefes ou não gostavam do ritmo do trabalho e resolveram se aventurar por outros caminhos. Então, eu acho que é tudo uma nova descoberta. A gente está saindo da pandemia, né? Se Deus quiser, em breve isso aqui vai ser um passado distante, e que a gente leve as coisas boas, né? Sempre lembrando, como disse o Dr. Calandra, né, quando foi falar do carnaval, lembrando que a gente precisa tomar os cuidados, né, adequados para que momentos como esse não voltem, né? Não faltam fontes para nos inspirar e para nos orientar, seja uma fonte religiosa, uma fonte científica ou um amigo mais sábio, né, que venha poder te trazer um bom conselho. Pode ser até um amigo virtual. Agora, doutor Calandra, nessa paradinha aí de poucos minutos para o café, que a doutora Adriana falou a respeito, aí tem aquela, né, vamos passar em frente à geladeira, abrir o que tem dentro, e aquela comilança também junto de tudo isso, né? É verdade.
Mas eu queria destacar no lado do judiciário, e nós falamos de burnout, nós falamos de algumas coisas, as enfermidades do espírito, da mente humana. Eu sou espiritualista, né? Acredito nessa tese. Elas são altamente contagiosas. Ninguém é neurótico sozinho e ninguém é doente sozinho. E muitas vezes o paciente que o profissional de saúde medica, ele está inserido ou numa comunidade ou numa família, e essa família acaba contagiada, pior do que Covid-19, por uma enfermidade invisível, e que muitas vezes a pessoa bate o carimbo achando que a pessoa é enlouquecida, é doente, é isso e aquilo. Então, é difícil conviver num país que aboliu a prática antimanicomial. No Brasil, o Brasil adotou essa política da prática antimanicomial, ou seja, não se encerra as pessoas no manicômio, mas para que haja um tratamento psicológico, psiquiátrico, ou um psicológico com terapia armada, que é a parte medicamentosa, ou psiquiátrico propriamente dito, nós temos que ter uma família acolhedora. O ser humano é, sobretudo, a família na qual ele se insere. Muitas vezes ele é solitário, opta por um caminho da solidão, mas ele constrói uma rede de amigos que vai fazer, às vezes, da família de carne e osso que ele teria. E nós, juízes, desde o Conselho Nacional de Justiça, nós passamos a ter nossos computadores conectados no tribunal em Brasília. A nossa atividade é fiscalizada, nós temos metas. Se você não cumpre a meta, você é exposto, você é desembargador no tribunal, autoridade máxima e tal, botam o seu nome na primeira página do Diário Oficial, como tendo atrasado o serviço, e ninguém quer receber esse carimbo de que atrasou. Além disso, nós somos obrigados a nos atualizar através das escolas da magistratura e de outros mecanismos de atualização acadêmica e dar conta da nossa número de processos, que é imenso. O juiz não escolhe quem ele quer julgar, né, Mauro? Nós temos jurisdição como desembargador no estado inteiro. Então, tudo que vem de um dos maiores estados do Brasil aporta aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. E falam que é o maior do mundo, mas é o maior também com problemas. Nós tivemos casos graves de doença afetando o comportamento da pessoa. Alguns colegas tiveram que ser afastados por doença, realmente, que não conseguiram superar, né? E eu queria festejar o trabalho da Flávia, o trabalho da doutora Adriana, que é um trabalho voltado para monitorar, para estudar mais a fundo o comportamento humano. E nós, juízes, como é que você se sentiria, Mauro, como um colega lá no interior do Rio, que um dia ele decretou uma medida contra o crime organizado, no outro mandaram a gravata da filha dele do Jardim da Infância dentro de um balaio. Se você incomodar mais, amanhã segue a cabeça da sua filha dentro do balaio. Então, o nível de estresse a que a gente é submetido, muitas vezes pensa que a magistratura ganha bem, é poderosa, isso. O nosso poder maior é servir e ter patriotismo e ter vontade, porque muitas vezes a pessoa fica com vontade, homem ou mulher, fica com vontade de pedir o boné e sair correndo, porque não é fácil o nível de estresse a que nós somos submetidos diariamente. Agora, na esteira desse tema e desse seu raciocínio, desembargador, olha, termina na quinta-feira agora o prazo dado pelo Conselho Nacional de Justiça para que os magistrados e servidores do Poder Judiciário voltem às atividades presenciais após a pandemia. O CNJ diz receber constantes denúncias de advogados que não encontram juízes e reclamam de processos parados, além de longa espera por uma audiência. E aí, associações e sindicatos da categoria resistem ao retorno, alegam que a adaptação ao presencial demandará tempo e exigirá a nomeação de novos magistrados, promotores de justiça e defensores públicos. Sua avaliação, desembargador.
Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A presença do magistrado, que é quem dirige o trabalho dentro de uma unidade judiciária, ela deve ocorrer, né? Mas o que eu noto, falando agora da tribuna do advogado, que eu estou já há 7 anos aposentado no tribunal, quando a gente atinge certa faixa etária, nós somos aposentados, chamado de aposentadoria compulsória, se trabalha tanto e depois, no fim da vida, te botam para fora. Mas eu tenho observado na tribuna da advocacia que a gente consegue as audiências virtuais, consegue um acesso até melhor. Eu fiz, Mauro, a transição entre o processo de papel e o processo digital. Fui o primeiro juiz a fazer uma eleição apurada digitalmente e a fazer uma audiência com computador, no Brasil, talvez. Eu e o colega Álvaro, até já é falecido. E essa experiência que a gente tem é que com a digitalização as coisas se tornaram muito mais velozes do que as pessoas, né? Então, o volume de trabalho é inacreditável, a velocidade das coisas é inacreditável. E o judiciário tem dado conta, principalmente em São Paulo, tem atingido as metas propostas pelo CNJ e atendido. Eu acho que há casos que terá que haver um despacho pessoal, é um caso mais grave, demanda um debate mais amplo. Eu acho que pode ocorrer esse tipo de caso. A gente tem que mitigar as coisas. A Associação dos Magistrados Brasileiros se posiciona no sentido de que haja uma adaptação gradativa, porque hoje nós temos o nosso maior contingente de mulheres, a grande maioria é mãe, né? Então, ela se adapta a trabalhar em casa, é uma outra rotina, né? Não é que ela está ali exercendo papel de mãe e papel de juíza, tudo simultaneamente. Mas é que, às vezes, eu, por exemplo, morava em São Paulo, na Zona Leste, tinha dia que eu gastava 1h30 para chegar no tribunal, né? E trabalhando de casa, você está ali instantaneamente no outro ambiente. Então, eu acho que tem que haver, eu acho que a digitalização, as audiências virtuais, não tem marcha ré, não dá para voltar para trás. E com PIX e tantas outras novidades. Então, o que é preciso é que o povo compreenda que haverá casos, se o advogado justifica. Tem juiz que não recebe advogado vindo do 5º constitucional, indicado pela classe dos advogados para ser desembargador e não recebe advogado. Tem isso no nosso sistema judiciário, mas é uma exceção, não é uma coisa que comprometa o todo. A grande maioria trabalha de modo muito dedicado e trabalha muito, e nós temos os números aí que não nos deixam mentir. O volume de trabalho, a velocidade do trabalho, seria impossível com o processo de papel, com audiência presencial, com as coisas que quer que volte atrás, você tocar o volume de processos que existem hoje. 12h32 agora, programa Gente que Fala no ar, pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Uma parada breve aqui, intervalo, mensagem do nosso apoiador, um golinho de água para cada um. A gente volta já com a sequência dos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, faltando 26 minutos para 13h, programa Gente que Fala pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Antes do próximo tema, eu quero conversar com você
que está acompanhando a gente, você que é empresário, executivo, representante de entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do Gente que Fala. Estamos no ar há 22 anos, atingindo um público do mundo inteiro, claro, pela internet aqui, como você sempre nos acompanha, debatendo as principais questões, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, sempre ao meio-dia aqui ao vivo, levando informação, levando análise e debate para ajudar no seu entendimento sobre os dias atuais, ajudar na formação da sua opinião a respeito dos temas. Então, venha, faça como o Instituto Orbis de Pesquisa, que você acompanhou aqui no nosso intervalo, o movimento do Ministério Público Democrático, também um dos nossos parceiros, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, Escritório Nasser Rajab Advogados Associados, todos os nossos parceiros aqui do programa Gente que Fala. Faça como eles, entre em contato com a gente pelo 50 52 55 55 e venha conhecer todas essas possibilidades para uma parceria aqui com a gente. 25 minutos para 13h, vamos falar agora sobre outra questão, outro tema. Desde a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados, em 2020, o tema privacidade faz parte de conversas e demandas jurídicas voltadas à adequação das exigências legais. Ao mesmo tempo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados iniciou a regulamentação de alguns pontos relevantes sobre o assunto. E passados esses primeiros anos, 2 anos, de 2020 para cá, agora é preciso pensar no que vem pela frente, não é, doutora Adriana? Não só o que vem pela frente, mas o que tem na esteira que chegou até aqui ao longo desses 2 anos, desde que a LGPD começou a valer. Bom, Mauro, antes eu vou pedir uma licença aqui para vocês, porque Yuval Harari costuma falar que o advogado ele é um xamã, um contador de histórias, muitas vezes histórias esquisitas, né? Então eu espero aqui não contar uma história esquisita para vocês, mas para trazer o contexto, por que a LGPD é importante, né, para nós, né? A privacidade, que é algo que a gente procura tanto, tem respaldo constitucional, nem sempre teve essa conotação positiva, né? Na antiguidade, por exemplo, no Império Romano, a privacidade ela tinha um efeito negativo, né? Era ligada com privação. Quem era privado era o escravo, né? Então, as pessoas... A última coisa que elas queriam era ter privacidade, elas tinham uma vida mais aberta, um convívio social, porque o escravo não poderia ter esse convívio. Com o passar do tempo, com as revoluções industriais, enfim, né, até a nossa chamada Revolução Digital, muita coisa se passou e as pessoas chegaram à conclusão que seria necessário, sim, se regulamentar isso e de se transformar isso em um direito das pessoas, né? A privacidade, a sua vida, o seu convívio familiar, a sua casa, né? Tudo isso foi se transformando no transcorrer dos tempos, principalmente na Europa, né? Que é um conceito que foi muito solidificado até em razão das diversas guerras mundiais, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa timeline da privacidade, pode entrar no meu LinkedIn, Adriana Esper, porque lá tem um desenho sobre isso, né? Então, desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa já vem legislando com mais efetividade sobre o tema, né? Em 1981, a gente tem na Europa a primeira legislação falando em proteção de dados, né? Dali para cá, com o aperfeiçoamento da tecnologia, né, essa legislação foi aumentando a cada ano, né? Foi trazendo, aí foi se adaptando às novas tecnologias que iam aparecendo, principalmente a internet, né? Em meados de 2009, a comunidade europeia, ela estava bem atenta, né, a essa eclosão da internet e chegaram à conclusão que a legislação que eles tinham lá, inclusive autoridades já de proteção de dados em vários países, não eram suficientes. Que eles teriam que consolidar isso e começar, então, em conjunto, a formular um regulamento geral sobre proteção de dados, que foi criado o chamado GDPR, que foi aprovado em 2016 e entrou em vigor na Europa em 2018. Então, o Brasil,
ele começou a correr atrás também dessa legislação. Não é que nós não tivéssemos nada, que a gente tinha tudo meio que dispersado. O próprio código, o CDC, né, o Código do Consumidor, já tinha essa previsão, né, e a nossa Constituição previa a proteção à privacidade como direito fundamental. Bom, em 2018, a gente aprova a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que ela só entrou em vigor em 2020. Ela teve aí um vacatio legis, com, né, a esperança que as empresas se adequassem a essa nova legislação, né? O que ela protege? Sim. Ela protege o dado pessoal do indivíduo, da pessoa física, né? E protege do quê? Todo tipo de tratamento. Ah, mas que tratamento? É tudo que se pode fazer de um dado, desde um armazenamento até a utilização num contrato ou no próprio poder judiciário, né? Nas petições e tudo mais, né? Então, esses dados, eles têm que ser resguardados, eles não podem ser tratados de qualquer forma e devem seguir o que está na lei, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada só depois que a lei entrou em vigor em 2020. Sim. Então, a gente tem aqui 2 anos e pouquinho dessa autoridade que ficou encarregada do quê? De regulamentar a lei, né? Muita coisa a ser regulamentada, de fiscalizar a lei e de aplicar multas também. As multas podem chegar a 50 milhões de reais, dependendo do caso, né? O que a ANPD fez até agora, né? Ela já criou dispositivos relativos à aplicação diferenciada para pequenas e médias empresas, né? Ela criou também o regulamento da fiscalização e ele só não entrou ainda efetivamente em vigor porque falta o regulamento que é chamado dosimetria, né? De como é que se vai aplicar essas multas, né? Então, no ano passado, depois que ela entrou em vigor, as empresas, a gente viu aí as empresas preocupadas com a adequação e que no ano de 2022 a gente viu, até por a crise econômica, pela ANPD não seguir em frente com as fiscalizações, um arrefecimento. Agora, no ano de 2023, Sim. A ANPD já deixou claro que até o final desse mês, ou começo de março, ela solta esse regulamento de dosimetria e que vai começar a aplicar as multas, né? Sim. Então, a grande expectativa do ano é essa, né, entrada em vigor das multas e que a ANPD comece a fiscalizar. Ela já deixou claro que tem 8 empresas na mira deles e que essas empresas serão efetivamente fiscalizadas e possivelmente penalizadas. Sim. Vamos fazer um link aqui com a Flávia. Flávia, qual é a relação que a gente pode fazer entre proteção de dados e privacidade, ou a falta de privacidade, e isso tudo que está acontecendo com a saúde mental de muita gente? Porque tem gente que não suporta imaginar seus dados por aí, tem gente que não suporta imaginar que ela sai do apartamento dela e tem um monte de câmeras ali o tempo inteiro até chegar na portaria do prédio e ir para a rua, enfim, as pessoas não querem ser observadas, muita gente, né, eu preferia que fosse como antigamente, né, fosse tudo analógico, que não tivesse câmera aí para todo lado. Tem gente que sofre com isso. Seu áudio fechado, Flávia. Que a primeira coisa que vem assim à minha mente não é só uma questão ética, né? Se a gente for puxar aí o fio até da história da palavra, né? O que significa isso, como que a gente se insere nisso. Eu acho que a doutora Adriana ela fez uma exposição assim, primorosa sobre a necessidade da privacidade. Né? Assim, contou como era, como a gente via, mas a necessidade da privacidade. O que eu vejo que interfere na saúde mental é que as pessoas não sabem o que é privacidade. E elas estão confundindo o uso da tecnologia com a superexposição de si mesmo. Isso também traz problemas de saúde mental. Né? Então, quando, por exemplo, uma plataforma como o Instagram, ele transforma no ponto máximo da sua interação com o mundo,
e ali você coloca todas as irrealidades da sua história, você está colocando ali dados da sua privacidade que você deveria cuidar, né? Que não é a lei que deveria cuidar. Sim. E que não são os mecanismos tecnológicos que deveriam cuidar. Por outro lado, você tem invasões, como a gente conversou logo no início desse programa, de algumas empresas que estão invadindo a privacidade dos seus colaboradores através da câmera e do vídeo, e do áudio, monitorando o áudio e vídeo de uma casa. É um Big Brother, é um grande Big Brother, que, aliás, esse nome vem de uma pesquisa científica de como os humanos se sairiam dentro de uma bolha fechada, vivendo lá dentro, por isso chama de Big Brother, não é o nome do programa, tá? Depois a gente pode até contar essa história. Então, outras coisas que a gente vê nesse sentido, por exemplo, vocês podem observar que às vezes vocês recebem uma imagem no WhatsApp e logo em seguida vocês já recebem por e-mail ou numa busca qualquer uma venda sobre aquilo que você acabou de receber de palavra no seu WhatsApp. Então, assim, nós já somos monitorados há muito tempo, em termos de tecnologia. Nós somos monitorados pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Google, 24 horas. Não há nada que não deixe rastro. Então, o medo de perder a privacidade, esse medo você pode não ter mais, porque já perdeu. Né? Você não tem a privacidade. O que você tem que aprender é o que eu tenho que eu posso guardar para mim, que é realmente da minha vida privada, que é muito diferente da privacidade que a gente está falando aqui, ética e jurídica. Né? Então, existem 2 pontos da saúde mental que eu acho que são primordiais olhar, o quanto você é educado emocionalmente e forte emocionalmente para viver no mundo tecnológico. Então, a gente tem que tirar as pessoas desse lugar de deficiência emocional para fortalecer emocionalmente as pessoas para viverem no mundo tecnológico. E a outra coisa é o quanto o jurídico, né, o sistema, pode nos ajudar a realmente deixar, assim, prevalecer a nossa decisão de ter algumas coisas privadas, né? Então, esse caso, por exemplo, das empresas invadirem as câmeras e os áudios da casa a partir do computador, isso, para mim, é assim, surreal. É surreal, né? Que isso é uma coisa que realmente o jurídico ele precisa entrar muito forte com isso e com multa muito grande para essas empresas. Mas entre uma coisa e outra, tá, somos fortemente educados para sermos emocionalmente preparados para uma vida tecnológica, isso a gente tem que fazer desde a escola. As crianças precisam saber quais são os limites daquilo. Isso é tudo, a base na família, na escola, da casa. Né? Não é na escola que você decide que o seu filho vai ser educado pelo professor. A educação está dentro da sua casa, com seus pais, com seus familiares. Então, é ali que ele vai dizer isso é privado, isso não é privado. Isso você deve e pode, isso é melhor você guardar para você. Né? Porque senão começa a misturar o que é ético, o que é jurídico, o que é naquilo que você tem que saber, como você deve se portar emocionalmente, né? Para você ter uma vida privada, né? Faltando 13 minutos para 13h agora, doutor Calandra, eu vou passar rapidamente por um outro tema aqui, que eu guardei até agora, porque era o tema aqui do ex-ministro Almir Pazianotto, mas ele realmente teve um problema ali com a conexão e não conseguiu participar aqui com a gente. Então nós vamos falar sobre o seguinte, bem breve, até porque temos perguntas aqui da audiência, na sequência, e é o seguinte, o presidente Lula disse recentemente que o governo vai apresentar uma nova proposta de regulação trabalhista para estabelecer direitos de trabalhadores que prestam serviços por meio de aplicativos. A promessa de regulamentar esses trabalhadores já havia sido sinalizada na posse do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para quem hoje esse tipo de emprego beira o trabalho escravo. Segundo dados do IPCA, quase 1 milhão de brasileiros trabalham como motoristas de aplicativo. O que o senhor entende como regulação ou como regulamentação disso, né? O presidente Lula disse que motorista de aplicativo não é microempreendedor, e aí é que ele defende um sistema de seguridade social para eles. Dá para chegar lá? Eu acho que muita gente recebeu a inclusão no sistema legal brasileiro. As donas de casa foram incluídas no sistema previdenciário,
o trabalhador rural foi incluído no sistema previdenciário e os motoristas de Uber, na condição de microempresários, também já estão incluídos. Mas uma coisa é você ver o direito do trabalho, escrito por Alexandre Marcondes e promulgado pelo Getúlio Vargas, e a realidade atual. É completamente diferente. Então, eu acho que algumas proteções especiais para esses microempresários, eles não precisam receber um carimbo de empregados, né? Eles podem receber um tratamento diferenciado, por exemplo, regulando o percentual de arrecadação das empresas que operam o sistema em relação a esses trabalhadores e repassando, através de benefícios coletivos, alguma coisa destinada a eles, né? Não, nem escravos, nem destruir a atividade, porque vai fazer falta o trabalhador de transportador do Uber se nós chegarmos lá e batemos um carimbo de empregado seletista em todos aqueles que exercem essa atividade. O que nós precisamos é modernizar a visão do direito do trabalho. O direito do trabalho não pode ter aqueles clássicos de antigamente, né? Eu sou de um tempo, nós estamos falando aqui de jornada de trabalho, eu comecei a trabalhar numa indústria alemã, onde ninguém falava português, só alemão. E depois fui trabalhar numa indústria americana, onde as regras de governança eram rigorosíssimas. 5 horas, se você estava escrevendo alguma coisa, tinha que parar com a caneta em cima da mesa e se retirar. Não importa se ia libertar o mundo com aquilo que você ia escrever dali 1 minuto. E se era marcado um relatório para apresentar às 5 para 5, era 5 para 5 PM, não era nem 5, nem 5 e 1, era 5 para 5. Tinha que estar na mão do gestor aquele relatório. Eu acho que a gente tem que procurar entender essa sociedade nova, esse adorável mundo novo que nós vivemos, e não é preciso conceder aos trabalhadores de Uber direitos equivalentes à Constituição, à CLT de 1943. Nós temos que atualizar isso e conceder proteções do Estado para essa classe de trabalhadores. Se nós formos pregar essa classe de trabalhadores e querer dar reclamações trabalhistas mirabolantes, insuflar a indústria do processo litigioso do trabalho, nós vamos prestar um enorme desserviço. E o empresário que vem para cá com bilhões de dólares para investir no trabalho do Uber ou qualquer outro tipo de atividade, ele pura e simplesmente vira as costas e vai para outro lugar, onde será outra visão. Então, a função do Estado não é voltar à época de Getúlio Vargas. O presidente Lula, de algum modo, ele encarna um pouco a visão do Getúlio Vargas, porque é voltado à classe trabalhadora, é do Partido dos Trabalhadores, tem tudo isso. Mas nem Getúlio Vargas, se ressuscitasse, ia dizer que o trabalhador de Uber tinha que ser classificado como empregado registrado com direito a aviso prévio, hora extra, esse monte de coisa. O Estado tem que arrecadar ele da atividade e repassar benefícios para a classe de trabalhadores, que aí ele vai fazer a verdadeira revolução. E não bater um carimbo, todo mundo virou empregado e a atividade é jogada na lata do lixo, porque se ela não fosse importante, não teria mais de 1 milhão de pessoas vinculadas a ela. Sim. Pessoal, perguntas da nossa audiência por aqui. Brevidade a todos, tá bom? Para que a gente consiga responder cada uma. Flávia, Valéria Jureidini está no Instagram e te pergunta o seguinte: o que podemos esperar da união da neurociência com a inteligência artificial? Em um futuro próximo, uma máquina poderá ter emoções? É a pergunta dela. O maior desafio da tecnologia, da inteligência artificial especificamente, é replicar o nosso sistema cognitivo.
Então, a gente não tem que se amedrontar de que seremos substituídos pelas máquinas e que elas terão emoções, porque o nosso sistema cognitivo ele é muito complexo. Replicar os nossos sistemas neuronais, eles são muito complexos. Então, eu não vou dizer que é impossível, porque né, a gente avança a passos largos, mas é muito difícil que a curto prazo isso aconteça. O que vai acontecer nós vamos otimizar muitas habilidades humanas para que a gente tenha uma interação mesmo da tecnologia com a vida humana. Mas as emoções, elas não vão ser substituídas. A gente jamais vai dizer, vamos encontrar no metaverso, estou com saudade. A gente vai dizer, vamos tomar um cafezinho, porque a gente está se falando só no digital. Então, essa interação humana, ela ainda é essencial, e eu acho que ela vai ser por muitos anos. O nosso cérebro, ele não muda. Né? A estrutura cerebral ele não muda com facilidade. Nós ainda somos pré-históricos. Será que a gente não vai dizer, olha, o ChatGPT foi dormir triste, acordou alegre? Talvez. Olha, doutora Adriana, o Jaime do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, obrigado, Jaime, aqui pela pergunta, pela participação. A falta de ética digital pode ser punida pela justiça? É a pergunta dele. Bom, a nossa LGPD, ela tem vários princípios, e são princípios éticos, né? Então, se alguém desrespeitar, né, no tratamento de dados, por exemplo, algum desses princípios, né, ele pode ser punido, sim, nas cortes judiciais. Sim. Doutor Calandra, a pergunta aqui da Mariana Corrêa, ela está no Facebook. Ela diz o seguinte: tenho saudades do programa Contraponto, que ia ao ar pela TV Justiça, quando o senhor era presidente da APAMAGES. Aí a pergunta dela: por que ele deixou de existir justamente quando o judiciário passou a estar sempre em evidência? Olha, essa questão de programação, não é? Jornalismo vai evoluindo, outras ferramentas de comunicação são introduzidas. Eu gostaria que todos os programas durassem eternamente, como gente que fala já está há 20 anos. Mas nós temos, enquanto a gente está na carreira e na função, nós fazemos aquilo que o nosso coração pede. E eu queria parabenizar o Gente que Fala, porque está tanto tempo no ar e tem feito tanto bem, né? Zenilda e a nossa produtora do programa, que está sempre aí nos unindo, né? E recomendar também, eu vi aqui o comercial do nosso Orbis, e recomendar a leitura. Eu sou um leitor entusiasmado dessa ferramenta de comunicação, e eu falo que eu não leio, eu bebo os artigos, né? Porque para mim beber um bom vinho é alguma coisa especial. E eu queria parabenizar todos vocês, ao Fausto Camunha e ao Gente que Fala, e sobretudo a AltV, porque foi a primeira iniciativa de virtualização do mundo digital para a TV. Então, toda a equipe da AltV, a partir do seu fundador, fica cumprimentada. Queria também já dizer, nós estamos aqui, sempre que nos chamam a gente vai poder falar. Hoje a magistratura de São Paulo, na associação, está presidida pela colega Vanessa Mateus, e as mulheres vieram com outras iniciativas, com outra visão, e nós continuamos falando sempre que somos convidados, mas vamos pegar esse programa que não está mais no ar, quem sabe dar uma remodelada nele, né, Mauro, e voltar para o ar para atender a nossa ouvinte. Queria também aproveitar esse minutinho para falar do ministro Almir Pazianotto, um dos homens mais elegantes. Eu era muito jovem, ele também. Ele é advogado dos sindicatos metalúrgicos, eu advogava no lado patronal. Um dos homens mais elegantes e assediados pelo um fã-clube imenso que ele tinha, que andava sempre impecável nos ternos, no modo de falar. Então, Almir Pazianotto é um brasileiro como poucos. Se eu fosse dar um nome para ele, eu daria como dei ao professor Ives Gandra, né?
talvez o Almir Pazianotto recebesse o nome de Doutor Brasil, porque o que esse homem já fez pelo direito do trabalho, pela cultura jurídica brasileira, é alguma coisa extraordinária e maravilhosa. E muita gente, naquela época, lá atrás, achavam que a pessoa estava na esquerda, estava na direita, mas o Almir Pazianotto provou que a cultura é capaz de superar os robôs, é capaz de superar qualquer coisa e atravessar dezenas de anos aqui no nosso planeta Terra. E homenagear a doutora Flávia Lippe, que eu vi pela sua colocação maravilhosa, doutora Adriana Esper também, dizer que nós, população brasileira mais antiga, que já trabalhei, é quase que o dobro da idade delas aí de tempo de contribuição previdenciária, eu fico encantado de ver tanta inteligência, tanta beleza a serviço da humanidade. Muito obrigado pelas palavras, doutor Calandra. Antes de colocar um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala, porque a gente já está em cima da hora, o doutor Calandra se referiu ao jurista Almir Pazianotto, porque ele era um dos convidados aqui, mas não pôde estar presente com a gente em razão ali de problemas de conexão, o ex-ministro do Trabalho, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho também, e aí a razão aqui do doutor Calandra se referir a ele. Agradecer as palavras aqui, por conta do programa Gente que Fala, estamos no ar há 22 anos, e olha, com inteligência natural, viu? Não tem inteligência artificial, não. E também falar aqui do Orbis News, é o nosso outro veículo, né? É um site de artigos e opiniões de notáveis, de personalidades, com a direção do nosso jornalista Fausto Camunha, que é o diretor do programa Gente que Fala também. Então, é dali que o senhor doutor Calandra está bebendo aí os seus artigos. Então, eu queria falar a respeito disso. E colocar um ponto final aqui na nossa edição de hoje, que teve aqui a presença da Flávia Lippe, especialista em neurociência e comportamento, a doutora Adriana Esper, advogada, ela é professora e palestrante de compliance e ética digital, e o desembargador Henrique Nelson Calandra, especialista em direito empresarial, ex-presidente da APAMAGES e também da Associação dos Magistrados Brasileiros. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica da Altivio Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você, aí do outro lado, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela AltV, pelas redes sociais, 1 hora, 1 minuto. Abraço.